só um minuto. Boa noite, queridos cafeomistas, queridas cafeomistas, com imensa alegria que nós estamos juntos nesta noite luz de bênçãos para então realizarmos mais um encontro virtual quinzenal que este trabalho da Cafeuma realiza. Estamos imensamente felizes em rever todos vocês, que possam sentir todo este calor humano, toda essa fraternidade que a Cafeuma emana da origem deste trabalho. Saudamos neste momento a cada um de vocês e a todos os que vão assistir posteriormente, que também recebam as nossas vibrações de muito amor e muita paz. Neste momento, lembramos, com muita alegria, dos queridos irmãos que já nos antecederam neste trabalho, os criadores da Cafeuma, nosso querido irmão Teixeira, Ismael, Cleante, Ivo, Santino, Fernandinho, Antenor, José Alves, José Brasil, nosso querido Luiz Honorato, que graças a Deus ainda está aqui na Terra conosco, todos eles recebam todas as vibrações de muito amor e muita paz. Nós possamos, sim, assumir este compromisso de continuar nessa jornada abençoada da Cafeuma. Para iniciarmos, tá? Nós vamos, então, tem uma mensagem belíssima do livro de Joana de Ângeles, que se diz: a máxima lição da vida é o amor. O amor dilui as sombras dos sentimentos negativos, imprimindo o selo da mansidão em todos os atos. Exercita-se no amor à natureza, que esplende em sol, ar, água, árvore, flores, frutos, animais e homens. Deixa-te enternecer pelos convites silenciosos que o Pai Criador te faz e espraia as tuas emoções por sobre todas as coisas, dulcificando-te interiormente. Quanto mais ames, menos serás atingido pelas farpas do mal, pois que a tua compreensão dilatada abrirá os espaços à vida, colhendo somente os efeitos da paz. E com esta alegria, esta mensagem da paz do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles, nós vamos dar início ao nosso encontro virtual com a parte artística, pedindo à nossa querida irmã Nilzete, da Bahia, que possa, então, fazer agora a parte artística. Com você, minha querida, por gentileza, abra seu microfone. Ai, 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 ai. O que foi, menina? É a pã, é a pã. A pã o quê, menina? A pandemia que chegou. Essa é pandemia. Governança global. Quem for de fazer, faz agora. Quando era mais nova, estava na linha de frente. Agora faço o que posso. O quê? Costurar. Lembrei, costurar. Oi, o que é? Quer máscara? Pega aí. Essa da embalagem está higienizada. Essa outra você higieniza. Acabei de fazer agora. Não, não precisa pagar. Vá com Deus. Sem rezar. Sem rezar. Oi, vizinha. Vizinha, vamos rezar em coletividade também? Pela humanidade. Todos os dias, às 18 horas. Mundo de regeneração. Fé e esperança.
Acabou! 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 A humanidade está curada. A pandemia já passou. Vamos louvar a Deus e agradecer pelo aprendizado que aconteceu. A humanidade mudou. O planeta mudou também. Tudo para melhor. Graças a Deus. A solidariedade nos transformou em nome do amor, em louvor ao nosso Pai maior. Senhor, eu quero te amar, tocar o teu coração, me derramar aos teus pés. Aleluia. Todo mundo liga os microfones. Aleluia. Todo mundo. Aleluia. 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 Agradecemos imensamente a nossa querida Nilzete. Obrigada, querida, pela participação. Peço a todos, por gentileza, que fechem e desativem os microfones em virtude da gravação. E que alegria, não é? Podermos contar, então, com este novo planeta, este novo momento, dependendo, sim, de cada um de nós. Então, vamos agora para a nossa prece inicial do trabalho. Gratidão imensa, Nilzete, por este momento. Nos emocionamos, sim. Vamos, então, pedir a nossa querida Rita Luzete para que possa, do Rio Grande do Norte, fazer a nossa prece de início. Boa noite a todos, com quem eu não falei no começo. E vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer por tudo que temos a passar, pois sabemos que cada momento que passamos é um aprendizado nessa escola de vida. Que possamos estar sempre prontos ao trabalho do bem, do amor e da humanidade para com o nosso próximo, e principalmente com cada um de nós mesmos, para que possamos burilar a pedra de cada um de nós, pois sabemos que nada é em vão, tudo que passamos a nos mostrar o caminho certo. Paz do Divino Mestre Jesus possa habitar em cada coração, e principalmente daqueles que estão nesse momento necessitando de paz e harmonia em seus corações. Que a paz permaneça com todos, por todo o transcorrer do trabalho da noite de hoje. Ilumine o nosso dialogador da noite de hoje. Que a tua paz, que a tua luz envolva a cada um de nós. Que assim seja. E assim seja, gratidão imensa, Rita. E hoje é um dia maravilhoso, minha gente. Nós vamos ter a roda de conversa com o nosso querido irmão Luiz Fernando. Mas antes disso, nós vamos ter as saudações dos cafeaumistas de diversos estados. Então, vamos, neste momento, pedir, então, a Alagoas, Miguel, que possa fazer, então, a saudação em nome das Alagoas. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. É com imenso prazer poder emanar daqui de Alagoas a nossa alegria, a nossa luz para todos vocês e dizer
nós estamos muito felizes em mais uma vez estarmos todos juntos. Seu Carlos, vocês estão sentindo falta, ele está fazendo um trabalho agora de noite junto com o Eurides, mas mandou eu falar que está com saudade de todos vocês. E manda também uma noite maravilhosa para todos. E assim, meus irmãos, é o que eu desejo também, viu? Logo, logo, que estaremos juntos, com certeza. Espero que seja logo. Eu ainda não tomei a vacina, mas com certeza vou tomar, porque os 25 ainda não chegou. Mas estou bem, fiquem tranquilos. Ok? Obrigado. Obrigada, meu querido amigo, irmão Miguel. Um beijo carinhoso, muita luz e paz. Vamos agora para a Bahia, pedir a nossa querida Irailde, que possa então fazer a saudação. Amigos e irmãos queridos, boa noite, com muita alegria e gratidão por este momento, um banquete espiritual que nós escolhemos estar aqui neste dia e noite, né? A todos desejamos saúde plena, uma alegria íntima em nossos corações, emana de todos nós e recebemos também a importância do amigo e aos idealizadores deste momento, que Deus abençoe grandemente. A todos, nosso abraço carinhoso da Bahia, de todos os santos, encantos e axés. Saúde a todos nesta noite festiva. Um beijo de luz. Gratidão imensa, beijo de luz a todos os baianos, irá em seu nome. Vamos para o Ceará. Nosso querido irmão Ximenes, possa então fazer a saudação dos cearenses? Abra, por gentileza, o seu microfone, meu querido amigo e irmão. Bem, enquanto o nosso querido irmão Ximenes, vamos então para Paraíba. Maria José Alves, por gentileza, minha querida. É um prazer muito grande. Eu já estava, faltei o encontro passado, mas já estava com muita saudade. E é uma alegria, é uma energia, é uma dose grande da vacina do amor, esse encontro nosso. Essa rede, essa teia de vibrações que emana de cada um de vocês, uns para os outros, isso nos alimenta durante 15 dias tranquilo. Então, é um prazer, a Paraíba toda saúda todos os outros estados com muito carinho, com muito amor, e aguardando o próximo momento de nos encontrarmos. Beijo, beijo da Paraíba para todo mundo. Gratidão imensa, querida. Que bom, Marizé. Um beijo no coração. E vamos ao Ceará. Nosso querido irmão Ximenes, fale por gentileza, meu querido. Bem, acho que está sem som o seu. Não sei se você pode pedir ajuda, mas está sem som. Nós não estamos lhe ouvindo e seu microfone está aberto. Agora fechou. Está com algum problema no som. Fale aí, por gentileza. Infelizmente não está. E estava no começo, você estava falando, a gente fez um teste, né? Vamos ver se consegue resolver aí. Se tiver alguém para lá ajudar. Vamos lá, vamos agora para Pernambuco. Nossa querida mocinha. O nome dela é Josefa Luísa, mas é carinhosamente conhecida por Mocinha. Mocinha. Ai, Jesus, está rindo que só, Baiana. Para mim, é uma grande emoção de estar falando com vocês. A gente fica ansiosa que chegue o dia da gente se encontrar com todas as felicidades desse mundo. Pernambuco, todos os pernambucanos da Cafelma, desejo a todos vocês, a todos cafelmistas, muita paz, muita luz, muito amor, ansiosa para a gente abraçar vocês um dia.
Jesus abençoe todos vocês e muita luz no caminho de todos. Assim seja. Gratidão, querida, assim seja. Que alegria, mocinha, lhe ouvir. Com essa alegria contagiante, nós nos sentimos muito felizes. Muito obrigada, viu? Vamos, então, agora para o Rio Grande do Norte. Nossa querida Rita Luzete, por gentileza, saudando os... Novamente, boa noite a todos e deixo a todos vocês aquele abraço gostoso. E a saudade está grande, né? Então, não tem nem mais o que conversar muito. É aguardar passar logo isso tudo, que é o que a gente deseja, para que a gente possa nos encontrar. Um beijo no coração de cada um. Obrigada, minha querida. Um beijo no coração seu, no de Melquisedeque. Mande um abraço muito fraternal de todos nós aqui também, né? E a todos os do Rio Grande do Norte. Anídia, né? A gente manda também muitas luzes e bênçãos. Ela não pôde participar hoje, também avisou para a gente. Bem, quer falar, Rita? Não. Ah, Só sim. um abraço. Tá bom, um abração, querido, um beijo no coração. Vamos, então, de Sergipe, nós não temos ainda, por enquanto, ninguém, né, Miguel? Ainda não. Mas, então, Ximenes, você conseguiu, meu querido? Se não, a gente vai passar, então, para Conceição, Lourenço, por gentileza, das terras cearenses, e a gente agradece que nos cumprimente aí a todos. Abra, por gentileza, o microfone. Obrigada, viu, Ximenes? Um beijo no coração. Bom, eu acho que agora eu vou fazer que nem os outros. Acho que tudo foi dito. A saudade é grande, a vontade de abraçar alguém de fora sem ser meu marido, sabia? Porque nem meus filhos estão vindo aqui me abraçar, porque estão com medo que não tomaram vacina. Eu já tenho 25, Miguel, eu já tomei. Eu já posso ir aí visitar vocês e abraçar um por um. Gente, abraços, receba o nosso carinho de todos os cearenses. Sintam-se abraçados, sintam essa energia de força, de paz, durante esses 15 dias e muito mais, porque eu acho que é o que fortalece a gente, esses encontros que a gente tem, mesmo que virtual, já que não pode ser presencial, mas isso dá força, dá uma energia nova, parece que dá vontade de seguir em frente e ter fé que vai se resolver. Então, com fé, vamos lá. Sintam-se abraçados, sintam-se queridos e até a próxima reunião daqui a 15 dias. E se Deus quiser, logo, logo juntos. Se Deus quiser. E Ele vai querer. Beijo no coração, minha querida. Que coisa linda, não é, minha gente? Vocês sentem o que eu sinto, não é? Os nossos queridos Conceição e Senhor Assis, tão queridos que a gente, então, já... Parece que já faz milhões e milhões de anos que se conhece, são reencontros que a Cafelma nos proporciona. Isso é um momento maravilhoso e abençoado. Imagina quando a gente puder fazer presencial. Bem, então todos fizeram as saudações. Quero registrar, então, a chegada agora de Toninho, seja bem-vindo, do poeta Merlânio Maia, também está conosco, que vai fazer a parte artística no final. O grande poeta vai estar conosco, sim, fazendo e trazendo também o seu encanto, né, de muita luz e muitas bênçãos. E agora, gente, é o momento desesperado que a gente tem, né? Esta criatura muito abençoada, que voltou para a Cafelma, é um jovem, mas um jovem muito maduro, né? É um jovem maduro, é Luiz Fernando Lopes, que é de Pernambuco, de Recife. Ele é palestrante, ele tem, né, na área acadêmica já mestrado, tem muitos cursos. E quem não conhece, né, a gente aqui indica, é uma das obras que a gente mais utiliza para quem tem família, a gente utiliza muito aqui, ó, Vivências do Amor em Família, que Luiz Fernando, ele compilou esta obra de Edivaldo Franco, são diversas palestras, mensagens, maravilhosa esta obra, né, que Luiz Fernando fez nesse trabalho. E hoje a gente vai ter essa alegria, grata satisfação de estar bem pertinho dele, participando dessa roda de conversa. Ele vai começar e a gente vai fazer algumas perguntas
Quem quiser fazer pergunta, por gentileza, escreva no chat que eu vou lendo também para poder facilitar e a gente ganhar tempo, não é? E ele vai falar sobre pandemia, governança global e mundo de regeneração. Então, meu querido amigo e irmão Luiz Fernando, passamos para você com imensa alegria para que você possa usar da palavra. Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais e antecipadamente agradecemos. Beijo no coração, é com você, querido amigo. Boa noite a todas e a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Com certeza. Eu agradeço aí o convite para a gente poder conversar, né? Porque no mundo contemporâneo foi feita a descoberta, né, por muita gente de que a gente aprende mais conversando. Curioso isso, né? Algo que os ancestrais já sabiam há muito tempo, quando se reuniam em torno de uma fogueira, ou coisa que o vale para conversar, né? Então, claro, existiram outras contribuições, né? Aquela contribuição da oratória grega, da oratória romana, né? Em que alguém falava e aí os outros aplaudiam e não havia tanta dialogicidade, não havia tanto diálogo, né? Mas são experiências humanas. Aí acho que a humanidade foi retomando a ideia da importância do discurso, mas também da importância da troca. E isso também acabou entrando na doutrina espírita e a gente está cada vez mais dialógico na maneira de construir conhecimento. Eu agradeço muito as palavras de Raquel, eu sempre costumo dizer que é bom ter amigos, porque a gente recebe elogios que nem merece. E eu gostaria de saber quem é esse jovem ao qual ela se refere, né? Eu fico, assim, muito curioso de saber quem é esse jovem. Muito bem. Então, vamos tentar fazer uma coisa aqui impossível, vamos tentar, que é conversar sobre um tema tão denso em 35 minutos, né? Não vamos conseguir. Mas não há problema, porque na busca do impossível, a gente tenta conseguir o possível com a maior qualidade que esteja à disposição do tempo. Mas hoje você tem até 9h15, você vai ter mais. Tem um mais. Tá, então tá certo. Mas continua sendo impossível do mesmo jeito. Tem cenário de 1h30 sobre esse assunto. Falando 1h30, falei 1h30, depois respondi perguntas por umas 15 ou 20 minutos. Que é realmente um tema muito complexo. Mas a gente vai tentar pincelar algumas coisas aqui. Eu acho muito interessante como a humanidade ela é movida por modas, né? Alguns textos até espíritas já falavam sobre isso nas décadas de 80, 90. Porque aí Manuel Filomeno de Miranda dá a sua excelente contribuição, que é o livro Transição Planetária. Todo mundo começou a falar de transição planetária. Aí agora ele escreveu no rumo do mundo de regeneração. Aí o povo esqueceu a transição. Agora é mundo de regeneração. Não estou dizendo que os conteúdos não são bons e tal. Eu nem li o livro ainda, No Rumo do Mundo de Regeneração. Só vi algumas poucas colocações, frases aqui e ali, informações muito curtas. Li o Transição Planetária, que realmente é um excelente livro que vale a pena a gente estudar. Mas aí, na realidade, são os dois, né? Ainda estamos na transição e, de fato, o objetivo da transição, a transição é meio. O fim desse processo, a finalidade é a construção de um mundo regenerado, de um mundo em que, como classifica Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, é um mundo que é o maior equilíbrio entre as forças de positividade e as forças de negatividade do espírito humano. Porque no mundo de provas e expiações, as forças de negatividade preponderam, elas têm hegemonia. E aí isso vai se inverter, vai haver um equilíbrio maior, e aí a humanidade vai evoluindo, vai arrastando o planeta Terra para novos patamares, e a gente finalmente vai ter o triunfo total do bem, da amorosidade, que é, como os espíritos dizem, Joana de Ângeles trabalha muito isso, o grande André Luiz Peixinho também trabalha muito isso, o amor é a própria tessitura do universo. Então, tentando fazer esse trabalho impossível, Raquel, eu quero só pincelar, né, alguns aspectos. Eu tenho visto abordagens a respeito da pandemia do coronavírus no espiritismo, e confesso que, na maioria das vezes, eu tenho me decepcionado com as colocações. Não deveria me decepcionar, porque o que falta nessas abordagens, a que eu tenho assistido, é exatamente aquilo que eu sei que sempre faltou no movimento espírita. Mais
aproximação com os conteúdos na área de humanidades, de filosofia e de ciências humanas. Então, quando a gente fala sobre saúde, mediunidade, cérebro, transtornos psicológicos, relacionamento familiar, esses temas que interessam mais de perto ao cotidiano, ao dia a dia de qualquer um, o sucesso é absoluto. Mas quando se vai falar de questões sociais, de questões políticas, de questões culturais, da circulação do poder no mundo, da economia, do projeto de construção social, de construção coletiva de um mundo melhor, nós, no movimento espírita brasileiro, somos extremamente superficiais. É uma lástima, porque o subtítulo do Livro dos Espíritos é Filosofia Espiritualista. E a gente não entende nada de filosofia, não entende nada de ciências humanas, que isso é fruto de uma orquestração histórico-social no Brasil para que o brasileiro não tivesse a capacidade de discernimento. Então, nós temos lá, em 1971, uma ditadura militar retirando a filosofia e a sociologia do ensino médio. Ela só volta muito tempo depois da redemocratização, e agora existe novamente a proposta de retirar as humanidades do ensino médio sob a falsa alegação de que são conteúdos irrelevantes. O importante é saber português, matemática, biologia e por aí vai, né? Então, a gente fica com a falta de discernimento muito grande para questões sociais, enquanto cidadãos brasileiros. E como nós mergulhamos no saber espírita, na doutrina espírita, a gente arrasta essa nossa incompetência na área de humanidades, que nós temos enquanto cidadãos brasileiros, por uma orquestração histórico-social dos poderosos, que não querem que tenhamos discernimento, a gente arrasta essa nossa incompetência na área de humanidades para o estudo da doutrina espírita. E aí a gente esquece a terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. E aí o espírita nunca ouviu falar, se ouviu falar, não entendeu, que para que nós possamos construir um mundo melhor, tudo começa com a justiça. E não sou eu que digo, quem diz é Allan Kardec, que faz o coroamento das leis morais da doutrina espírita com uma lei que ele denomina de lei de justiça, lei de amor e de caridade. Ele poderia começar com o amor, não é? Mas ele não começou, não. Ele começou com a justiça, porque sem justiça não existe amor. Então, isso sinaliza que nós, para construirmos um mundo melhor, precisamos forjar sociedades que sejam justas, fraternas e igualitárias. Sem isso, tudo é apenas discurso, é apenas fala bonita para a gente encantar os ouvidos das pessoas que se embevecem com 3 ou 4 palavras poéticas. Então, quando eu falo sobre a pandemia, a governança global e o mundo de regeneração, é um convite para que nós possamos nos debruçar sobre essas questões que dizem respeito à dimensão coletiva do fazer humano. Porque, equivocadamente, nós, na doutrina espírita, continuamos achando que temos que nos concentrar exclusivamente no estudo da reforma íntima e esquecemos o estudo da reforma coletiva. E eu sempre uso a frase de Herculano Pires, que devo ter até usado aqui. Nós precisamos reformar o homem para reformar o mundo e reformar o mundo para reformar o homem. Conheço pessoas extremamente bem intencionadas e extremamente empenhadas na sua reforma íntima, que apoiam todo tipo de violência contra quem é mais pobre, que apoiam todo tipo de violência contra as pessoas vulnerabilizadas. E eu vejo que não é por maldade. É porque a pessoa não consegue fazer a transposição entre o que é a reconstrução interna do seu coração e a reconstrução dos acordos de convivência da sociedade mais ampla. Ela não consegue fazer esse salto. Até porque falta literatura na doutrina espírita, faltam palestras a esse respeito. E a gente não consegue entender que ter amor no coração não é compatível com construir na sociedade a miséria como forma de governo. Construir na sociedade a destruição em massa como forma de gerenciamento das articulações coletivas. O amor no coração existe. A reforma íntima e a necessidade de cuidar do seu pequeno espaço, o espaço da família, o espaço da vizinhança, mas cuidar do grande espaço da humanidade, às vezes a pessoa não consegue entender o que isso significa. E aí não consegue entender qual é o projeto espírita para a sociedade,
Qual é o projeto espírita para o mundo, que passa por uma reformulação na governança global. E aí eu costumo dividir essa abordagem que eu faço em duas partes, quando eu falo sobre a pandemia. A primeira é, quais são os aprendizados que a pandemia que está em curso nos oferece? E a segunda parte é, quais são os aprendizados para um mundo pós-pandemia? Então, os aprendizados para a pandemia que está acontecendo, para a pandemia que ainda não foi debelada. Um dos aprendizados é a vulnerabilidade humana. Todos nós somos vulneráveis. Não somos indestrutíveis. Podemos morrer num sopro. E todos nós e todas nós aqui ficamos sabendo de histórias de pessoas jovens, sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma complicação de saúde mais avantajada, que desencarnaram com o novo vírus, o novo coronavírus. Então, de fato, a vida humana é muito vulnerável. Basta um sopro e a gente volta para o mundo espiritual. Isso nos força a repensar o que é o viver, a repensar o que é a nossa reencarnação, a repensar como é que nós estamos investindo as nossas energias no nosso cotidiano, como estamos concentrando as nossas forças. E aí eu volto para Jesus quando ele diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Diante da vulnerabilidade da vida, diante da fragilidade do corpo, diante da finitude que se oferece para os nossos olhos, ali na próxima esquina, o que é que vamos fazer da vida? É um aprendizado que a pandemia nos proporciona. Se tiver algum problema aí de interferência, se cortar, você me avisa, viu, Raquel? Que a internet dia de sexta-feira à noite é complicado. Cortou alguma coisa? Não, ok, tá até agora ótimo. Tá ok, né? Só tem um comentário aqui, aproveitando que você abriu, ó, tem um comentário aqui da Liliane. Lamentável, verdade, Luiz Fernando. Nós brasileiros não tivemos a estrutura educacional das humanidades. E Merlânio, eis a constatação da impermanência. Exatamente. A constatação da impermanência, que é uma das coisas mais importantes que o budismo legou à humanidade. Tudo continuará permanentemente se modificando, né? E, aliás, tem um livro muito interessante do Carlos Torres Pastorino, aquele que escreveu Minuto de Sabedoria, que, ao desencarnar, pelas mãos da psicografia de Divaldo Franco, escreveu o livro Impermanência e Imortalidade, que é uma joia rara, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Vale muito a pena. Então, tudo é impermanente, tudo vai mudando o tempo todo. E há outros aprendizados também, a ideia do desespero e da esperança, que precisamos ter esperança de que a divindade vai nos acolher, a divindade vai nos oferecer aquilo que é melhor para a nossa evolução. Joana de Ângeles, dizendo isso para Divaldo Franco. Tudo o que nos acontece é o que há de melhor para a nossa evolução. Aquilo que nos acontece, mesmo como aquilo que classificamos como o negativo, o mal, o ruim, que nos acontece e não foi por nossa busca, nossa própria procura nesta encarnação, se nos aconteceu, é o reflexo das nossas atitudes e sinaliza para nós aprendizados indispensáveis. Então, a esperança precisa renascer no coração humano. E a lição da esperança é uma das consequências da pandemia em curso. A questão do egoísmo, do poder econômico, o poder econômico que funciona à base de um princípio que está no coração do liberalismo, o lucro. O que interessa é somente o lucro, as vidas humanas não interessam. Então, tá aí, a gente vê falcatruas em torno de vacinas, a negação do estabelecimento de acordos para fornecer vacinas pelo mundo afora, para que 3 ou 4 pessoas criem esquemas de superfaturamento de vacina, porque o que interessa é o lucro. Empresas que querem que as pessoas, que queriam desde o início da pandemia, que as pessoas voltassem correndo para as ruas para trabalhar, para dar lucro a elas, mesmo que as pessoas se arriscassem a desencarnar na primeira esquina, se aglomerando no transporte coletivo absurdo que nós temos nas cidades brasileiras, principalmente nas grandes metrópoles. Mas eles forçaram a barra para isso acontecer, contanto que preservassem o lucro. Então, o egoísmo do poder econômico, que é o que há de mais poderoso na sociedade, enxergando do ponto de vista material, não há nada mais poderoso do que o poder econômico. Não é o poder político, como muita gente suspeita a partir de uma concepção sociológica equivocada. Então, esse poder econômico começou a perceber que todo o dinheiro do mundo poderia não salvar alguém infectado com um vírus letal. Como não salvou o presidente do Santander, lá na Europa,
que morreu de coronavírus com todo o dinheiro que ele tinha, e o dinheiro ficou todo aí para ser gasto por outras pessoas. Não estou dizendo que ele é uma má pessoa, estou dando um exemplo, até porque eu não o conheço. Estou dando um exemplo de uma figura pública com muitos recursos materiais e que esses recursos não serviram para nada. Todo o poder econômico não fosse capaz de convencer a divindade de não o levar, porque a divindade sabia que o melhor para a evolução dele é que ele desencarnasse e retornasse ao mundo espiritual. Então, daí, são muitas as lições que a gente vai aprendendo. E eu acho uma lástima, minhas irmãs e meus irmãos, toda a exaltação da pandemia que eu vejo na doutrina espírita. A pandemia é uma benção. Não, a pandemia é lamentável. Uma bênção é o que disse Nilzete na abertura aqui do nosso encontro. São as lições que a pandemia pode nos proporcionar. Aí sim. As lições que a pandemia pode nos proporcionar são uma bênção. A pandemia em si, a morte generalizada de pessoas, não é uma bênção. Porque senão eu poderia dizer o mesmo do aborto, do estupro, do infanticídio, da poluição atmosférica. É uma bênção a pessoa morrer intoxicada por causa da poluição atmosférica. Imagina, se chega alguém no centro espírita e diz: minha filha foi violentada, ela foi estuprada e agora ela não consegue mais se reerguer, está deprimida, tomando remédios. O que é que você acha? Aí o atendente fraterno diz: é uma bênção a sua filha ter sido estuprada. Será que a gente diz isso? Então, porque se a gente não diz numa relação entre duas pessoas, no atendimento fraterno, por que é que a gente abre a boca para dizer isso com os microfones da internet? A pandemia é uma bênção. E aí é o que disse Divaldo Franco, numa das falas dele da Mansão do Caminho, que eu concordo plenamente. A pandemia teria que acontecer? Perguntaram. E ele disse: não necessariamente. Então a gente fica sabendo que a pandemia é um remédio amargo que foi oferecido pela divindade no seu cuidado conosco, porque a humanidade tomou uma rota que não deveria tomar. Em vez de construir uma sociedade planetária justa, fraterna e igualitária, construímos uma sociedade violenta, excludente, baseada na cultura da morte, naquilo que um teórico africano chama de necropolítica. Então, a política da morte, foi isso que construímos na humanidade. Uma humanidade excludente, que a amorosidade não é o traço fundamental das relações entre os países. Então, a humanidade, no seu desvio de rota, precisou aprender da maneira mais dura, mas ela poderia ter aprendido de uma maneira menos incisiva. Porque Jesus disse que o meu jugo é leve e suave. Você quer diminuir o seu sofrimento? Você troca o sofrimento pela amorosidade. A escolha é sua. Então, quem ama sofre menos o impacto negativo das suas atitudes. A humanidade poderia ter passado por uma transição planetária muito mais suave, se tivesse optado por um outro tipo de construção coletiva. Mas a humanidade rebelde e odienta resolveu enveredar pelo caminho da exclusão, pelo caminho da separatividade. Como diz o psicólogo francês brasileiro, radicado no Brasil, Pierre Weil, a ilusão, a fantasia da separatividade. Nós temos uma fantasia que o nosso ego, encharcado de ilusão, nos oferece a fantasia de que estamos separados. Temos que querer o bem do Brasil, mas o mal da China. Temos que querer o bem do Brasil, mas o mal dos Estados Unidos. Temos que querer o bem do Brasil, mas o mal da Rússia, o mal da Venezuela, o mal de Israel, da Palestina. Não temos que querer o mal de nenhum país. É a fantasia da separatividade. Temos que diluir essa fantasia e entender que a humanidade é uma só. E a governança global está entendendo. Que a governança global está percebendo que um dos elementos indispensáveis para a sobrevivência da humanidade é a interdependência. Não adiantou falar mal da vacina chinesa. A gente precisou dos chineses. Não adiantou falar mal da vacina russa. Não adiantou falar mal da vacina americana. Precisamos da vacina norte-americana. Não adiantou falar mal da Venezuela. Precisamos do oxigênio que veio de lá. Não adianta falar mal da comunidade europeia. Precisamos de tecnologia transferida que vem de lá. Então, e o contrário também é verdade. A comunidade europeia precisa da Rússia. Se a comunidade europeia entra num conflito diplomático e rompe relações, os europeus vão morrer de frio durante o inverno, porque precisam do gás que vem da Rússia para se aquecer. Então, a humanidade inteira é composta por conglomerados de países
que precisam uns dos outros. E isso não pode ficar apenas no nível econômico. Isso tem que ficar no nível cultural, no nível espiritual, no nível educacional. Então, uma das grandes lições da pandemia é a interdependência dos povos, que vai desaguar naquilo que a gente chama de fraternidade. A fraternidade, que é esse amor incondicional. É a única expressão de amor que é incondicional, porque somos todos irmãos, independentemente de vínculo consanguíneo ou de nascimento, independentemente de ocupação territorial. É a fraternidade. Então, são muitas as lições. A pandemia é uma bênção? Não. A pandemia é um remédio amargo oferecido pelo cuidado que a divindade tem conosco, porque nós não optamos pelas medidas preventivas para uma transição planetária mais suave. Uma bênção são as lições que nós poderíamos ter extraído de uma maneira menos dolorosa, mas que nós estamos tendo que aprender de uma maneira mais dolorosa. Então, muito cuidado, porque é uma diferença muito sutil, né? E dentro desse processo pandêmico, a gente precisa lembrar o Livro dos Espíritos. Existe a destruição necessária e a destruição abusiva. Dentro da destruição necessária, existe o abuso. Como, por exemplo, empresários e políticos furando fila para se vacinar antes da hora. Isso é bonito? Não, é um abuso. Como, por exemplo, lotes de vacinas envelhecendo em almoxarifados pelo mundo afora por negligência das autoridades e as pessoas morrendo por causa disso. Então, sobre aquilo que é necessário, sempre há o abusivo. É o que diz o Livro dos Espíritos. E não podemos bater palma para a destruição abusiva, porque a humanidade precisa combater o erro. É o nosso compromisso enquanto espíritas. A gente confunde o que Jesus diz, não julgueis. A proposta de Jesus é para que não tenhamos uma opinião destrutiva, não tenhamos uma postura que não é uma postura analítica da realidade, mas é uma postura violenta para destruir a imagem do outro. Essa é a proposta de Jesus. Mas o Livro dos Espíritos e o próprio Jesus, quando diz para as pessoas a quem ele pretendia advertir, são hipócritas, túmulos caiados, branquinhos por fora e por dentro, todo podridão. Alguém poderia dizer, nossa, Jesus julgou. Não entendeu que Jesus apenas nos propôs a eliminação do preconceito, da discriminação e do ataque gratuito ao outro. Se tivermos que apontar o erro, é por um espírito construtivo. Foi isso que ele falou. Mas nós precisamos apontar o erro. Precisamos mostrar que a humanidade precisa se corrigir. No Livro dos Espíritos, nós temos a lei de justiça, de amor e de caridade. E ali, Emmanuel analisa o livro O Céu e o Inferno na obra Justiça Divina. O Espírito Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, também analisa o Céu e o Inferno na obra Justiça e Amor. E nessa obra ele tem uma frase que eu gosto muito e costumo mencionar. No mundo encontrarás injustiça e injustos, mas nunca injustiçados. Vou repetir para a gente refletir bem. No mundo encontrarás injustiça e injustos, mas nunca injustiçados. É evidente que alguém que é atingido pela pandemia ou por uma outra situação qualquer e sofre os efeitos daquilo, não é injustiçado. Porque por causas anteriores das aflições, ou por causas atuais das aflições, alguém que não usou máscara, que não se vacinou, eu tenho um vizinho aqui que por fanatismo religioso e agora político, porque a religião dele se associou à política para lucrar cada vez mais, em uma proposta que nada tem a ver com Jesus Cristo, por fanatismo político-religioso, ele decidiu apoiar determinadas figuras e determinadas propostas e se recusa a se vacinar e usar máscara. Se essa pessoa desencarna, não quer dizer que a desencarnação é fruto do que ele fez no passado, é fruto de escolhas de agora. Então são causas anteriores e causas atuais. Por uma razão ou por outra, sofrer alguma coisa jamais será gratuito. Não há injustiçados, mas existe a injustiça. Qual é o papel do espírita consciente? Que entende a sua atuação e a sua colocação na construção de uma sociedade melhor. Ele não vai agredir, violentar aquele que sofreu a experiência, mas ele deve analisar onde existe injustiça e não permitir que a injustiça prospere. Livro dos Espíritos. E nós estamos aplaudindo genericamente e de forma inadvertida
tudo que tem a ver com a pandemia, deixando de apontar onde existe a injustiça, pelo fato de que admitimos que aquele que sofre a experiência não é injustiçado. Minhas irmãs e meus irmãos, a lei de causa e efeito, ela não é incompatível com a nossa tarefa de colocar mãos à obra para consertar o que está errado na nossa vida, na vida individual e na vida coletiva. Vamos admitir a lei de causa e efeito, mas ela não é um convite para cruzarmos os braços e para acharmos lindo tudo que pessoas e instituições que têm poder social estão fazendo nesse momento da pandemia. É um equívoco de interpretação da realidade e interpretação da nossa função enquanto cidadãos que pretendem construir um mundo melhor e que enxergam a sua cidadania planetária, a sua cidadania universal, que está além da cidadania vinculada a um único país. Já falei demais, são algumas colocações aí. Se tiverem algum comentário, alguma pergunta, algum acréscimo, vamos aprender juntos. Raquel? Ficar ainda mais. Oi, voltou? Acho que a minha internet aqui deu um probleminha. Que bom, né, que você está numa linha de raciocínio bastante atuante. E tem uma pergunta de Ximenes, né? Quem desencarnou estava escrito para sofrer desse vírus? Então, você poderá explicar. E tem um comentário de Fabiana. O etnocentrismo não é evolução, somos todos iguais. Por isso, que é o mal que vem para bem. Por isso, é mal que vem para bem, provando o Covid que todos precisam de todos, dos mais ricos aos mais pobres, países. Infelizmente, ainda não acordaram para essa verdadeira realidade, que há muito tempo muitos despertaram, né, para essa verdadeira realidade. Nós somos todos iguais e importantes, principalmente para Deus. E Merlânio coloca, não pode haver paz sem a justiça, o espírita deve buscar sempre o bem, pois somente o bem pode nos assegurar o futuro pregado no Evangelho. Comenta, por gentileza, e responde a pergunta. E Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isso é algo que a gente precisa pensar. Teriam que desencarnar os que desencarnaram? Nesse meu comentário final, eu acho que eu já contemplo a pergunta. Quando eu falo das causas anteriores das aflições e das causas atuais das aflições. O nosso planejamento reencarnatório, ele tem mais flexibilidade do que normalmente nós acabamos compreendendo no âmbito da doutrina espírita. Não há uma fixidez, uma rigidez tão grande. Tem que desencarnar no dia tal, da doença tal. Não necessariamente. E as situações de sobrevida, as situações de moratória, como a gente chama na doutrina, que aconteceram com, por exemplo, né, com Chico Xavier, com Divaldo Franco, com Raul Teixeira, pessoas que receberam um tempo maior para permanecer na Terra, ampliando o leque de possibilidades do trabalho de amor que vinham realizando. Então, não necessariamente aquela desencarnação era fruto do que estava programado. O meu vizinho que não usa máscara e diz que não vai se vacinar porque é fanático e porque é coitado. Um ignorante de marca maior. Não sabe que está sendo manipulado pelos poderosos. Os poderosos do dinheiro, os poderosos da política, os poderosos da religião. Que não tem o menor apreço pela vida humana. Embora ele seja alguém absolutamente ignorante, esteja sendo manipulado, existe uma cota de responsabilidade pessoal. Ele não está isento. Se ele desencarnar, isso não tem a ver com o que foi planejado no mundo espiritual. Se desencarnar do coronavírus, não necessariamente. Pode ter a ver com essa escolha de autodestruição na qual ele enveredou. Então, não necessariamente, como não havia planejamento obrigatório nas mortes do tsunami, lá no Oceano Índico e no Japão. Imagine alguém que bebeu, se embriagou, fez farra a noite inteira e amanheceu na praia bebendo uísque. Estava lá bêbado, a onda veio e engoliu. Estava planejado para a pessoa se embriagar? Não necessariamente. E digo mais, conversando com uma amiga espiritual, acrescentando um aspecto que eu comentei sobre a burla na ordem de vacinação, né? Um amigo espiritual me dizia que essas pessoas que estão furando fila, pagando de maneira clandestina para se vacinar antes da hora, não serão imunizados. Porque a consciência de culpa pelo equívoco que estão praticando vai reagir sobre o sistema imunológico e a imunização não vai acontecer. Olha só, aí essa pessoa desencarna com o coronavírus.
O problema era do coronavírus ou o problema era da vacina? Não necessariamente. Se ela tivesse um pouco mais de consciência ética, se vacinaria no tempo correto e poderia desenvolver a imunidade, não a imunização. Imunização é o ato de imunizar. Desenvolver imunidade para não adoecer, ou para contrair o vírus e desenvolver uma forma leve da doença. As coisas acontecem assim. Tem mais alguma coisa que eu fiquei de comentar e acabou passando despercebido? Tem aqui, Liliane, o que fazer para mudar, ou pelo menos melhorar, o poder econômico, político, social, num momento tão prejudicial para a humanidade? A gente precisa... E depois eu faço de Merlane. Pois não, vai lá. A gente precisa discutir qual é o projeto espírita de sociedade. Precisamos discutir um pouco mais sobre isso. Vou voltar aqui, já citei ela, a amiga de Raquel e Merlane. Vamos ler um pouco mais Dora Encontre. Vamos ler Herculano Pires. Vamos ler autores que têm traquejo acadêmico para falar sobre o assunto, André Luiz Peixinho e outras mais. O tema no Espiritismo, as questões sociais, o tema das questões sociais é demonizado, porque alguém inventou um conceito absolutamente desvinculado da proposta espírita, que é o seguinte: não se fala de política no Espiritismo. Mas o que é que você entende por política? Porque para os gregos, política significa a vida na polis, que é a cidade-estado grega. Eu não vou refletir sobre poder, sobre paz, sobre violência, sobre relações entre sociedade e Estado, sobre solidariedade, sobre políticas públicas, sobre fraternidade e a legislação, sobre justiça e direito. Tudo isso tem a ver com a terceira parte do Livro dos Espíritos. Agora, se alguém me diz assim, não é adequado que se faça militância político-partidária e propaganda político-eleitoral, aí nós concordamos. Mas a política não é só um fazer, a política também é um saber. Ciência política é um saber, assim como a sociologia é um saber, como a antropologia, a psicologia são saberes. Aí a gente coloca tudo no mesmo pacote, confunde militância com saber, e a gente bloqueia a discussão a respeito da vida na polis. Olha a nossa grande ignorância. Agora, desconfio que interessa para muita gente que se locupleta com a manutenção das coisas como elas estão. Essa separatividade, essa discriminação, o pobre fica para lá, e eu que sou privilegiado fico curtindo meus privilégios. Não importa que eu sou espírita, as coisas estão bem como estão. Então, nesse momento, deixo o espiritismo um pouco de lado e proponho que não se discuta sobre poder, sobre sociedade, porque se a coisa vira, eu perco meus privilégios. A pessoa tem um problema evolutivo e moral muito grave, porque há um choque entre a adesão doutrinária dela e a maneira como ela se coloca no mundo material. Ela se vale das condições de produção social de miséria que nós temos na Constituição Histórica do Brasil e do mundo. É um problema evolutivo da pessoa. Ela não se importa e ela se beneficia com a produção social de miséria, embora se diga espírita. Quero aqui fazer um alerta, minhas irmãs e meus irmãos. Não se embriaguem com a ideia de ter político espírita por aí, não, viu? Não se embriaguem com a ideia. Por se dizer espírita, não quer dizer que é bom político, não. Tenho acompanhado alguns políticos em esfera municipal, estadual e federal que se dizem espíritas e são sujeitos sem o menor traço de humanidade, de sensibilidade. Apoiam tudo aquilo que diz respeito à desonestidade e tudo aquilo que diz respeito à separatividade social. Não se embriaguem com isso, não. Não se enganem. É melhor que seja materialista e ateu e que seja solidário, preocupado com a inclusão social, preocupado com a conexão entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, do que colocar na testa a identificação de espírita e trabalhar por tudo aquilo que oprime a classe trabalhadora, os mais pobres, os mais vulnerabilizados. Então a gente precisa ter um pouco de atenção em relação a isso. Fala de Merlânio aí, Raquel. Merlânio diz, adoro o seu lúcido pensamento, Luiz. Deus te ilumine e inspire ainda mais. E faz uma pergunta. Você acha que nessa migração para outros planetas mais inferiores à Terra, os espíritas, pela falta de paz e mansidão, serão uma das raças no novo mundo?
Os espíritas, eu confesso que eu não entendi direito. Você acha que nessa migração para outros planetas mais inferiores à Terra, né, mais inferiores do que a Terra, os espíritas, pela falta de paz e mansidão, serão uma das raças do Novo Mundo? Ah, entendi. Do mesmo jeito que não é credencial para que a gente entenda que alguém é um bom político, porque se diz espírita, e eu não vou dizer o nome de uma figura que eu estou pensando aqui, porque talvez algumas pessoas conheçam, que é do Nordeste, que tem feito um péssimo trabalho, eu não vou fazer identificações, porque não vale a pena, péssimo trabalho, péssimo, apoia tudo aquilo que é destrutivo e violento contra os mais pobres, péssimo, jamais votaria nessa figura, para nada. E, de fato, né, da mesma maneira como alguém se autodeclarar espírita e atuar na política, ou ser empresário, ou ser um intelectual, ser um professor universitário, não quer dizer que é bom professor. Não quer dizer que é um intelectual honesto, consciente, maduro, engajado na construção de um mundo melhor. Não quer dizer, estou aqui puxando a situação para a minha categoria também, para ninguém achar que eu estou querendo acusar a classe alheia, né? Na minha classe também. Então, da mesma forma, muitas pessoas que fizeram seu primeiro ensaio na doutrina espírita nesta encarnação podem não ter conseguido realizar uma grande transmutação interna, uma grande transformação interior. E aí vão precisar de um aprendizado em outro contexto pedagógico. É assim que eu gosto de colocar, lembrando o Ney Lobo, evolução pela educação, lembrando Dora Encontre, e outros educadores que entendem que a vida é uma grande experiência educacional. Então, não podemos nos colocar numa condição confortável, numa região de tranquilidade, porque nos declaramos espíritas, ou porque fazemos palestra. Não devemos... Vamos lembrar o livro Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó era dialogador em reunião mediúnica, militante espírita convicto. Olha quanto sofrimento ele passou. Então, muito cuidado com isso, achar que rótulo resolve o problema evolutivo. Muito bom. Liamara, ela faz aqui um comentário. Domênico Losurdo, o medo da verdade poderá muito bem ocultar-se a si e aos outros por trás da ficção de que o ardente zelo pela verdade torna difícil, aliás, impossível, encontrar outras verdades fora daquela única da vaidade de ser sempre mais inteligente que qualquer pensamento, provenha ele de si mesmo ou de outros. Essa vaidade que é capaz de tornar vã toda a verdade para voltar depois a si mesmo e que se alimenta do seu próprio intelecto, o qual, dissolvendo todo pensamento, não sabe encontrar um conteúdo, mas apenas o árido eu. Em cima desse comentário também, eu gostaria de ver se você poderia fazer a correlação com a obra. Você leu Manuel Filomeno de Miranda nos Tormentos da Obsessão, não é, Luiz Fernando? Isso, exatamente. Então, por gentileza, em relação aos espíritas, a nossa participação, e no contexto atual, e olha que ele foi em outro contexto, não é? Que então vários espíritas lá estão, que você poderia trazer de lições para que a gente pudesse aprender ainda mais? A Lia está caprichando aí. Domênico Losurdo é um autor muito interessante, né? Comunista, que propõe uma outra visão de mundo. Ah, Luiz, então você é comunista, está propondo que o comunismo deve substituir o capitalismo? Nem uma coisa, nem outra. Porque nós ainda não temos um modo de produção que seja um modo de produção vinculado a uma estratégia de renovação planetária realmente em sintonia com Jesus Cristo. Ainda não temos. Então, o modo de produção do futuro não é capitalismo, nem socialismo, nem comunismo. Chama-se fraternidade, na minha leitura. Eu sempre digo isso. Mas é um contraponto, é uma outra forma de pensar para a gente não naturalizar o capitalismo. O capitalismo não é natural e o socialismo antinatural. Nada é natural, tudo é construção social. É interesse dos poderosos que a gente cresça colocando na cabecinha os valores de um determinado sistema econômico. Porque um sistema econômico, ele se transforma em formas de vida. A gente vive, se alimenta, se higieniza, se diverte. A gente transforma a nossa forma de vida para que ela possa entrar em sintonia com esse sistema econômico. É uma tristeza, isso é uma tragédia. Então, se entra um outro sistema econômico, toda a nossa vida vai se adaptar àquela maneira como se enxerga a produção
de riqueza, a produção de dinheiro, a circulação de mercadoria. É terrível isso, né? Na realidade, nós deveríamos ter um modo de vida que transcendesse sistemas econômicos. Temos que ser críticos a qualquer proposta. Então, eu falei que o Losurdo ele tem uma outra visão, que é uma visão contrária ao liberalismo. É bom que o pensamento da gente seja plural, por isso que eu falei sobre isso. Agora, você fala sobre o livro Tormentos da Obsessão. De fato, eu acho que é uma descrição muito clara de Filomeno de Miranda, do Hospital Esperança, criado por Eurípides Barçanufo, no qual atuava o médico que foi espírita na Terra, psiquiatra Inácio Ferreira, exatamente para fazer o acolhimento, em especial de espíritas que faliram no seu trabalho. Espíritas que apresentavam a postura hipócrita, espíritas que tinham muito discurso e pouca ação. Ele cita, inclusive, um escritor espírita da área de filosofia, de religião, de história, que ele usa o pseudônimo de Leôncio para ser caridoso com esse espírito, né? Com esse espírita também. E dá para a gente perceber claramente quem é, pela descrição que ele vai fazendo, interpolando outros elementos para a gente não identificar assim tão claramente e para ser respeitoso com a família desse escritor espírita. Mas dá para perceber de quem se trata, que escrevia de filosofia, de religião, que era um grande nome, que a gente precisa ler os livros dele, mas que em determinado momento se deixou engolfar pela vaidade intelectual e virou, como diz Filomeno de Miranda, um espírita de gabinete, que pensava muito junto com seus livros, mas que muitas vezes não transformava aquilo em atitude para a construção de relações humanas renovadas, cada um com seus problemas evolutivos. Leôncio tem os dele, eu tenho os meus, cada um de nós aqui tem seus problemas, mas é um aviso para que a gente possa, de fato, sair dessa esfera da teorização, sair dessa esfera do casulo, a reforma íntima, mas o resto do mundo que se destrua e cada um que cuide de si. Isso não é espiritismo, não. Então, de fato, vamos cuidar para que nós não precisemos de um acolhimento numa instância de saúde mental dessa natureza por não termos aproveitado bem as oportunidades de transformação da consciência que a vida nos proporciona nesta encarnação. Excelente, Luiz Fernando. E para você, o que caracteriza o mundo de regeneração? O que é que realmente a gente vai poder entender que nós já estamos nele? Então, o que é que vai definir realmente? Porque começa com aquilo. Muitos dizem, né, nós já estamos no mundo de regeneração, nós estamos no limiar de uma nova era, nós estamos na nova madrugada. Então, assim, o que vai caracterizar, e considerando também que muitos estão querendo estabelecer datas, e que a gente sabe que Kardec trabalhou muito bem em relação a isso, que depende de cada um de nós, né, da nossa atuação. Então, você fale, por gentileza, sobre isso. Depende de nós, né? Ivan Lins. De fato, depende de nós, né? Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança para a construção de um mundo melhor. Começa por aquilo que Merlânio está dizendo aí, cuidar da Mãe Terra. Como é que nós não cuidamos nem da nossa casa planetária? Como é que destruímos a nossa casa planetária? Olha novamente aí o poder econômico em ação. O desflorestamento da Amazônia para a captação de madeira ilegal e o tráfico de madeira. Isso sendo permitido, autorizado e até estimulado por autoridades que não mandam liberar madeira contrabandeada. A autoridade vai lá, ela própria, uma autoridade federal, veste um colete e libera a madeira para o contrabando. Olha, a que ponto nós chegamos? Divaldo Franco disse uma coisa em outro contexto, lá em 2018, dizendo que estamos numa era de alucinação psicológica da humanidade. Ele quis dizer em relação a outra coisa, que eu acho que ele não foi muito feliz no comentário dele. Mas só para pegar essa expressão, né? Em cima disso tudo que eu estou comentando aí, um momento de alucinação psicológica da humanidade. Acharmos isso absolutamente natural. E tem gente aplaudindo a destruição da Amazônia, dizendo que é mentira, que é porque Leonardo DiCaprio é comunista, dizendo que é mentira que existe uma pandemia, porque a OMS é comunista, imagina. A Organização Mundial de Saúde, toda a comunidade europeia que participa dela, os estados, todo mundo é contra o livre mercado, está preocupado apenas com isso, com a forma econômica que deve imperar na humanidade. Eles não estão preocupados em fazer o seu trabalho. Se
cientistas, pesquisadores do mundo inteiro, todo mundo está numa grande conspiração contra 3 ou 4 figuras de poder do nosso Brasil ou de outro país. Essa é uma alucinação psicológica da humanidade. Então, destruímos a casa planetária. O que é que acontece? Entre outras coisas, alterações climáticas. Acontece a migração de vírus que estavam lá há milênios, ali, escondidos na cobertura vegetal, porque não tinham contato com o ser humano. Na hora que a cobertura vegetal é desfeita por essa destruição absurda, a humanidade entra em contato com esses vírus. E o nosso sistema imune não tem condições de debelar esses vírus. Eles entram no corpo, sofrem uma mutação e podem produzir uma devastação ainda maior na humanidade. Então, quem não cuida do próprio solo em que pisa, está precisando ler alguns autores que têm dialogado com povos tradicionais, com indígenas, a respeito do respeito pela mata, da integração com os elementos da natureza. Ah, mas isso não me interessa, porque são povos primitivos. Mas é a mesma coisa que dizia Francisco de Assis, que falava do irmão Sol, do irmão Lua, da irmã Flor. A mesma coisa que os índios aqui do Xingu brasileiro dizem. Então, a gente taxa essas criaturas de criaturas primitivas e não vê que essa integração com o cosmo, que esse respeito ao sagrado não é nada primitivo, é aquilo que a gente precisaria retomar para cuidar da casa planetária. Então, o mundo de regeneração é um mundo que começa com a dimensão ecológica sendo restaurada. Manuel Filomeno de Miranda, na obra Trilhas da Libertação, ele vai dizer, se o espírito humano não se integra com as energias da natureza, ele jamais terá saúde integral. Então, cuidar da casa planetária, entender que a fantasia da separatividade a que se refere Pierre Vaio precisa ser desconstruída, somos um só. Agora, óbvio, espíritos sábios estão, inclusive, reencarnando para renovar tudo, inclusive o sistema econômico. Ele não pode continuar sendo baseado na concorrência. Ele não pode continuar sendo baseado no lucro. O Estado nacional, ele precisa garantir que a vida seja, de fato, um direito de todos. O Estado não pode se transformar numa empresa. Isso é um equívoco que é disseminado para iludir as pessoas incautas. Não se pode reduzir o Estado ao mínimo para que ele fique somente cuidando de limpeza, de segurança e não haja políticas públicas para construir um mundo melhor, para que as pessoas mais vulnerabilizadas tenham condições de viver com dignidade. Então, no mundo de regeneração, haverá uma nova governança global em que ninguém será considerado cidadão de quinta classe. Nenhum país será considerado um país descartável. Todos estarão integrados ao concerto das nações. O mundo de regeneração é um mundo de uma consciência paranormal. O ser humano terá a percepção da sua transcendência, os fenômenos transpessoais, a consciência reencarnatória será algo natural. Os preconceitos irão se diluir exatamente em função da noção de que todos nós temos várias experiências biográficas. E quem é negro hoje será mestiço amanhã, ou foi branco no passado, ou terá olhos claros ou escuros, ou indígena, ou será ameríndio, ou será asiático, ou será europeu, pouco importa. Serão transições necessárias que devem ser valorizadas, porque serão contextos reencarnatórios, de aprendizado evolutivo, mas que são mutáveis, passageiros. E o orgulho britânico, por exemplo, cairá por terra. Uma civilização que tem dificuldade em aceitar o espiritismo exatamente em função da existência da reencarnação. Como é que mantém o pilar da tradição britânica, que é a família real, se a gente acreditar que não existe família real? Que a família real só está real, não existe nobreza sanguínea, é só uma oportunidade evolutiva. Olha quanta coisa precisa ser desconstruída na humanidade. E os poderosos da política, e sobretudo do dinheiro, do mundo empresarial, em especial do sistema financeiro, vão ter que entender que não adiantará estarem nos seus palácios dourados, porque não poderão colocar um pé para fora da rua em função da grande violência produzida pela miséria. Ou os poderosos auxiliam na construção de uma casa planetária para todos, ou a humanidade não terá futuro. Então, no mundo de regeneração, essa consciência
da integração estará instalada na humanidade. Que maravilha, né? Muito boa as colocações. Tem comentários aqui, e a gente está chegando ao nosso tempo, né? Merlânio, Antônio Alves, lindas e emocionantes palavras, Luiz Fernando, amando essa palestra. Liamara, sim, Merlânio, aquecimento global, o degelo dos polos acontecendo o mesmo fenômeno. Merlânio, né, lembra, os vírus encapsulados pelas árvores e outras barreiras são liberados com a destruição da natureza e a disseminação do ódio entre os povos, que você trouxe muito bem aí, né? E Liliane, muito bem, Luiz Fernando, você está verbalizando tudo o que eu vejo, obrigada. Liamara trazendo naquela outra fala, falando de Jesus. Jesus sofreu um processo político e o povo escolheu o reacionário, imolando o cordeiro. Meu querido, são muitas colocações, muitas palavras, e então vamos deixar esses momentos aí, esses 5 minutos, para que você possa fazer a sua conclusão, né? Simone trazendo maravilhoso, Luiz, assistir mais vezes, com certeza. Que você possa, então, concatenar as ideias na conclusão que você trouxe da sua fala, e a gente já agradece antecipadamente para ti. Quem quiser estender um pouco mais esses raciocínios aí, pode entrar no YouTube e colocar esse nome aí, Pandemia, Governança Global e Mundo de Regeneração, Luiz Fernando, que tem lá uma entrevista que eu concedi ao Orson Peter Carrara, de São Paulo, e talvez seja até um pouco mais extensa, acho que sim, mais extensa do que esse nosso encontro aqui, esse nosso diálogo. Então, outros elementos, provavelmente, eu devo ter colocado lá, que não coloquei aqui. Então, dá para a gente conversar mais. Então, a gente vai perceber, né, que muitas lições serão tiradas desse momento doloroso de pandemia, o sentido da vida. Nós entenderemos melhor o sentido da vida e teremos a capacidade de ter solidariedade, espírito de fraternidade em relação aos invisíveis da sociedade. Então, nós fechamos os olhos para o sofrimento, para aquele que não tem moradia, para aquele que não tem alimentação saudável. No mundo existe a injustiça e existe o injusto, mas não existe o injustiçado. É evidente, a lei de causa e efeito opera, mas não é o meu papel olhar para o fato de que o indivíduo não é injustiçado e achar que está tudo bem. O meu papel enquanto espírita é combater a injustiça. É desconstruir a injustiça para a organização de novas bases da sociedade e novas bases da humanidade como um todo. Então, vamos pensar no médico se relacionando com o seu paciente. Ele estabelece todo um programa preventivo para que o paciente não precise de uma cirurgia cardíaca. O paciente não cumpre esse programa preventivo e vai para a mesa cirúrgica. Uma cirurgia que se estende por mais de 6 horas, em que o paciente tem 3 paradas cardíacas. Sobrevive, mas ele acaba adquirindo sequelas, desenvolvendo sequelas daquela intervenção cirúrgica. Será que é razoável a gente dizer a cirurgia foi uma bênção? Acho que não é razoável. O sofrimento dele na mesa cirúrgica é uma bênção. Precisamos pensar no seguinte: o que é que aquele paciente fez para não adotar as medidas preventivas que resultariam numa solução mais pacífica do seu problema? Quais são as lições que ele teria que aprender sobre o seu modo de vida e ele não aprendeu? Isso aí é que é importante a gente pensar, exatamente para que outros pacientes aprendam essa lição. Então, não temos que comemorar a cirurgia e as 3 paradas cardíacas dolorosas. Nós podemos exaltar o cuidado do médico, a sensibilidade do médico, o carinho do médico, que estabeleceu um modo menos agressivo, menos doloroso de resolver o problema. Poderemos bater palmas para o médico cuidadoso. Não precisamos bater palma para o sofrimento da cirurgia. Então, a pandemia está estabelecida. É uma bênção. Não vejo assim. Uma bênção são as possíveis lições que podemos extrair da pandemia. Uma bênção é o cuidado de Jesus Cristo conosco, que tinha um outro modo, uma outra oferta para nós, para uma transição mais delicada, uma transição mais suave, e nós não aprendemos. Então, o que é que precisamos pensar? O que é que não aprendemos para produzir esse desvio de rota na humanidade, que fez com que o médico Jesus
apresentasse para nós um remédio mais amargo. Eu não preciso exaltar o remédio amargo. Eu posso exaltar o médico Jesus. E eu posso pensar naquilo que eu tenho que aprender daqui por diante para ter qualidade de vida depois da dolorosa cirurgia com paradas cardíacas. E eu poderia dizer com paradas respiratórias, para fazer uma metáfora, infelizmente, muito complexa, por causa das pessoas que têm dificuldade de respirar. Então, assim como aconteceu com Floyd nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil e com boa parte da humanidade que não está conseguindo respirar. Mas não está conseguindo respirar não apenas pelo vírus, não consegue respirar porque não consegue encontrar o oxigênio da dignidade humana, o oxigênio do trabalho, o oxigênio da moradia, o oxigênio da inclusão social, o oxigênio da distribuição de renda, o oxigênio da amorosidade como traço fundamental do modo de gestão dos países. É isso que a gente precisa enxergar e que precisa ser instalado na humanidade. O amor precisa estar no ordenamento jurídico dos países. O amor precisa estar como fundamento do sistema econômico. O amor precisa estar como fundamento da educação. E nós precisamos, a cada momento, de pensamento e de emoção. Gostaria de dizer que, nesse momento, estamos precisando tanto de ciência quanto de religião. E, aliás, como a religião está sendo deturpada no Brasil e no mundo, nesse momento, o papel da ciência é mais importante do que o da religião. Embora o papel da espiritualidade seja fundamental, porque a espiritualidade é diferente de religião. Religião é uma organização, uma constituição que pode não estar atravessada por espiritualidade genuína. Mais importante do que religião é a espiritualidade. Então, que possamos pensar sobre todos esses elementos, reler a terceira parte do Livro dos Espíritos, uma parte que é negligenciada em relação à primeira parte, que é mais fenomênica, reencarnação, mediunidade, que a gente adora no Espiritismo. E a gente esquece a lei de sociedade, a gente esquece a lei de igualdade, a gente esquece a lei de justiça, amor e caridade, a lei de destruição, a lei de conservação. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, essa é que é absolutamente negligenciada e ignorada por nós, esperanças e consolações. De tal modo que alguém diz assim, mas Jesus falou que o reino dele não era deste mundo. É curioso, é a última pergunta do Livro dos Espíritos. E os Espíritos não disseram que quando Jesus apresentou esse enunciado, meu reino não é deste mundo, que Jesus estava prometendo um reino para após o abandono do corpo físico. Jesus quis dizer, meu reino não é deste mundo mundano, não é deste mundo materializado, não é deste mundo egoísta, não é deste mundo sombrio e sem amor. O meu reino pode estar no seu coração, mesmo que você esteja encarnado, contanto que você não seja alguém que está no mundo e é mundano, contanto que você transcenda a mentalidade egoísta que essa realidade planetária apresenta. Aí o reino de Deus já estará em você, mesmo que você continue reencarnado no mundo. Nem isso a gente é capaz de interpretar, porque não leu a última pergunta do Livro dos Espíritos. Então, que possamos refletir sobre essas questões filosóficas e essas questões que dizem respeito a um pensamento mais humanístico dentro da doutrina espírita, para termos uma visão integral e não apenas fenomênica, e não apenas tradicional, conservadora do pensamento espírita. Gratidão imensa, meu querido, por todas as suas palavras, né? Todos nós agradecemos de coração. Nós temos aqui, né? Muitas pessoas comentando aqui e agradecendo, né? Antônio Alves, gratidão. Luiz Fernando, Deus te abençoe. Simone também, parabenizando. Ximenes, boa reflexão, Luiz Fernando. Tem um comentário também, Antônio Alves, perfeito, o pedido da leitura e estudo das leis morais. Irá, em resumo, só o amor muda o que já se fez. Obrigada por este momento e que levaremos à divulgação, enquanto há tempo em prevenir. Deus abençoe o dom e conhecimento de vida e valores aqui trazidos. Também publicamos aqui o link da sua palestra, do seu trabalho com Alson Carrara. Vamos também divulgar lá, mais uma vez,
no grupo da Cafelma. E a gente te abraça, te agradece, meu querido. Passaríamos bem mais tempo aqui com você, né? Mas aguarde nova participação posteriormente, Luiz Fernando, que nos falou sobre pandemia, governança global e o mundo de regeneração. Um abraço muito carinhoso a você por tudo, né, por todo esse trabalho, e estamos juntos nessa, como você mesmo falou, porque o seu melhor lado de ser é que você é um cafelmista, Luiz Fernando, isso é maravilhoso. Sem a menor sombra de dúvida. E nós te abraçamos e te amamos, meu querido. Que bom, obrigada mesmo. E agora passando, né, para o nosso poeta, Merlânio Maia, para finalizar com chave de ouro também, esse momento brilhante para nós. Com você, poeta. Boa noite a todos e a todas, queridos amigos e amigas que eu chamo de meus amor. Luiz Fernando, você foi maravilhoso. Lembrando que Luiz Fernando vai estar conosco terça-feira agora, né? No programa Conversa da Federação. Essa música eu escolhi baseado na palestra dele, mas direcionado um pouquinho em relação a muito mais do que ele poderia, se ele tivesse mais tempo, dizer mais. Então, o nome da canção é Sonhos de Deus. Vê a alvorada alumiou em paz, a passarada já cantou demais, a mata enfeita os dotes seus. Vê na natureza a vida em profusão, vem produzindo a fartura de pão, nisso reverencia e aprender a repartir, amar a mãe terra que tudo nos permite usufruir. Tudo é amor para ensinar ao homem que sempre quer mais. Vida é amor e paz. Vai amar o outro que precisa mais de ti, que só quem serve é quem vive a servir, alumiando com sua luz, crê que o mundo precisa de amar para ser melhor, e quem mais ama amanhã será maior, pois que assim mandou Jesus. Vai amar para ser, muda o mundo conviver, e amanhã os sonhos teus serão sonhos de Deus. Vai amar para ser, muda o mundo conviver, que amanhã os sonhos teus serão sonhos de Deus. Sonhos de Deus. Errei, meus amores. Um beijo no coração. Parabéns, Luiz Fernando. E até terça-feira. E um beijo em todos vocês, meus caravaneiros do coração. Muita luz para vocês. Obrigada, poeta Merlânio Maia. Agradecemos imensamente e dizer, queridos amigos, queridos cafelmistas e queridas, nós nos encontraremos daqui a 15 dias, no dia 23 de julho. Coloquem na agenda, nós teremos então a participação do nosso querido irmão de Pernambuco, Frederico Menezes. Fred Menezes vai estar conosco para nos falar sobre os encontros marcados com Jesus. Então, estejamos todos juntos, né? Para também essa atividade, para estarmos mais ainda juntos. Vamos agora para a nossa prece final. Gratidão imensa pela participação de todos vocês.
dizer para vocês que, assistam essas palestras também no YouTube, divulguem, vamos aumentar o número e colaborem para que a gente possa aumentar o número de inscritos no canal do YouTube da Cafelma, para que esse trabalho seja conhecido ainda por muito mais pessoas e a gente, então, tenha garantido a manutenção deste canal do YouTube da Cafelma. Vamos, então, ampliar ainda mais a nossa capacidade de divulgação, né? Então, agradecer a todos que estão conosco aqui, todas, pelo carinho, pela participação, e estamos sempre juntos. Oremos uns pelos outros e oremos por este movimento da Cafelma, para que a saúde se faça, muita luz e paz. E agora, né, pedindo as bênçãos de luzes para a nossa querida irmã Nair, que é a mãezinha do nosso João, queria fazer, inclusive, a nossa prece final, né? Mas não pôde aqui estar conosco em virtude do ocorrido hoje, né? As nossas vibrações de harmonia. E vamos pedir, então, para a Liliane, você, Liliane, fazer a nossa prece final, em nome de Jesus. Vamos pedir para ti, querida. Abra, por gentileza, o microfone. Abri, então. Tá certo, obrigada. Luiz Fernando, tão maravilhoso te ouvir hoje, viu? Nossa Senhora, que delícia. Tudo bem, estamos juntos, viu? Estamos juntos. Oremos, amigos e irmãos. Senhor Jesus, meigo, rabi, irmão maior. Obrigada, Senhor, por tudo, pelo teu exemplo de amor entre nós, pelos ensinamentos que ainda hoje não conseguimos efetuar como poderíamos. Obrigada, Senhor, por já termos essa consciência. Permita, irmão amigo, que a partir desses instantes, os nossos irmãos mentores espirituais de cada um de nós, presentes aqui virtualmente, interligados, possam estar derramando o fluido, o bálsamo salutar em todos os lares interligados na nossa Cafelma, em todos os seres encarnados e desencarnados que estão conosco. Que nesses momentos possa ter um segundo de paz e de restauração dos pensamentos, dos sentimentos, e, se possível, até das células desses que estão na dor, nos hospitais e nos guetos. Com essa disposição, amigo e mestre, alegremente, por estarmos unidos, por estarmos juntos, por continuarmos sendo esse grupo que estuda o teu evangelho e que se esforça para tirar as nossas más inclinações, passamos a palavra à nossa irmã, que dirige os trabalhos da noite de hoje, para dar os trabalhos de hoje por encerrados, na tua santa e bendita paz. Que assim seja, muita paz a todos. Tivemos 55 cafelmistas online, né, assistindo conosco, e é motivo de muita alegria. Deus ilumine a todos, um beijo no coração e muita paz.